Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos a esse momento de culto, a esse momento especial em que nós vamos louvar, em que nós vamos adorar ao Senhor, em que nós juntos vamos buscar a presença do Senhor e prestar um culto que só a Ele é devido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vai juntando o pessoal para que nós possamos ter esse momento especial, esse momento de louvor, esse momento de adoração ao nosso Deus e que realmente Ele venha falar aos nossos corações nessa noite, que você seja abençoado pelos cânticos, pelas orações, pelas palavras, por tudo que, enfim, irá acontecer. Não assista ao culto, participe desse culto conosco, vamos fazer desse momento um momento especial na nossa vida. Vamos orar então para nós darmos início ao nosso culto? Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor Deus, quero te louvar, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos podemos estar nesse tempo de culto, nesse tempo de adoração ao Senhor. Que o Senhor esteja aceitando, recebendo cada ato desse culto, cada oração que está sendo levantada, cada cântico que será entoado, a Tua palavra, a leitura da Tua palavra, que tudo venha a ser para a glória e honra do Teu nome, Senhor. E que o Senhor aceite, então, tudo isso como oferta diante de Ti e abençoe o Teu povo que participa desse culto nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cristo, o primogênito de Deus. O Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Vamos ter mais um momento de oração nesse momento. Nós estaremos orando pelas nossas famílias, estaremos orando pelos nossos irmãos. Nós temos vários irmãos enfermos, então vamos estar orando por esses irmãos. Vamos estar orando também pela irmã Jô, que Deus esteja abençoando nessa recuperação, o irmão Hélio, a irmã Ana também, a irmã Iracema e outros irmãos que nós estamos intercedendo nesses dias, né, que nós vamos continuar em oração para que Deus esteja abençoando a cada um e abençoando a todos nós e levando também esse mal para longe da nossa cidade, não é? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, mais uma vez agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos concede, agradecer ao Senhor pela vida da Tua igreja, ó Deus, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Mas nós queremos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando, esteja protegendo e guardando as nossas famílias, ó Pai. Vem estar, ó Deus, agindo com a Tua mão, com o Teu poder, Senhor, trazendo união, trazendo paz, trazendo alegria, Senhor Deus, às famílias, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos livrando, ó Pai, desse mal, dessa pandemia, que essa doença não venha atingir os nossos lares, não venha entrar nas nossas casas, no meio dos nossos familiares, ó Deus, que o Senhor esteja agindo com a Tua graça e com o Teu poder, ó Deus, livrando o Teu povo desse mal. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, ó Pai, que os casos aqui sejam reduzidos, recuem, Senhor Deus, que não haja nenhuma dificuldade, ó Pai, nesse período, ó Deus, e que haja, Senhor Deus, o fim desse mal, o fim dessa pandemia decretado pelo Teu poder, Senhor. Quero pedir agora que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os nossos irmãos, ó Deus, irmãos que têm enfrentado algumas lutas, algumas dificuldades, algumas enfermidades, ó Deus, que o Senhor esteja restabelecendo, restaurando, age com Teu poder sobre a vida da irmã Jô, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando ela, a irmã Ana, irmã Iracema, irmã Nina, Valdeci e outros irmãos, ó Pai, que muitas vezes nós não temos o conhecimento, que muitas vezes nós falhamos, mas o Senhor conhece a cada um e vem estar com Teu poder agindo sobre a vida de cada um, ó Pai. Quero pedir ao Senhor que esteja trazendo alegria à Tua igreja, trazendo união, que nesses dias, ó Pai, em que nós não podemos estar todos juntos, todos reunidos, ó Deus, mas que nós possamos estar sempre firmes na Tua presença, sentindo a Tua presença, Senhor, e que o Senhor esteja abençoando aqueles que não podem participar nem pelo canal e nem presencialmente, que o Senhor esteja também os dirigindo e os abençoando com a Tua presença. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então nós vamos, nesse momento, nós vamos passar para um momento de meditação, onde nós vamos meditar na palavra de Deus, onde nós vamos pensar um pouco na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito interessante, sobre um texto muito, muito importante. Eu quero conversar com você hoje sobre o capítulo 2, no capítulo 2 de Lucas, onde nós leremos dos versos 25 ao verso 35. Hoje nós somos convidados a louvar a Deus com Simeão. Nós vamos louvar o Senhor com Simeão hoje. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esse texto. Enquanto você aí na sua casa abre a sua Bíblia, ou você vai recebendo a imagem aí do texto, né, para acompanhar conosco, eu gostaria de falar com você sobre, eu percebi essa semana que eu dei conta que mais um ano se passou, e que nós estamos bem próximos do Natal, estamos bem perto do Natal, que essa é uma época muito interessante, é uma época porque as pessoas procuram ser diferentes. Já percebeu como as pessoas querem ser diferentes nessa época? Parece que elas se tornam mais amigas, parece que se tornam mais solidárias, parece que as diferenças são colocadas de lado e todos se tornam, de certa forma, mais sensíveis e mais gentis.
é o tal do espírito do Natal que tanto se fala, não é? Nesse tempo as pessoas gostam de ouvir histórias que falam de amor, histórias que falam de solidariedade e querem ouvir a história do menino que nasceu numa manjedoura. Mas a história do nascimento de Jesus, ela não se limita apenas à estrebaria, ao rei que nasceu humilde. Existem outros personagens, outras histórias igualmente importantes e que nos trazem muitos ensinamentos. Então é por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre Simeão. Uma pessoa comum, uma pessoa muito simples, uma pessoa como eu e você, e que tem muitas coisas para nos ensinar. Vamos então ao texto, o texto de Lucas 2, onde nós leremos dos versos 25 ao verso 35. O texto da palavra de Deus diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Então esse é o texto que nós lemos, e o texto que nós lemos é um texto bem simples. Um texto que nós lemos, ele diz que Simeão foi conduzido ao templo pelo Espírito Santo e ali agradeceu a Deus por ver a salvação. Você já parou para pensar no privilégio que este homem teve de ser conduzido até o templo pelo próprio Espírito Santo e pegar o menino Jesus no colo? Olha o privilégio que esse homem teve. Isso só foi possível por causa de uma coisa, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E ao que me parece, não era um relacionamento comum, não era um relacionamento qualquer. E isso me leva a pensar que nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade, um relacionamento de gratidão ao Senhor. O que me chamou a atenção nesse texto é que Simeão, ele não era nenhuma celebridade. Ele não era nenhum governador, ele não era um sacerdote, ele também não era um profeta, não era nenhuma pessoa famosa. Era uma pessoa comum, uma pessoa como eu, uma pessoa como você. Mas por que Deus quis revelar o Salvador a esse homem tão humilde? Por que, como o Senhor quis que esse homem tão simples fosse levado pelo Espírito Santo e pudesse então pegar o menino Jesus no seu colo? A resposta é uma resposta bem simples, é uma resposta muito, muito simples. Isso aconteceu apenas porque Deus se agradou dele, porque Deus agradou-se de Simeão. Então nós podemos aprender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus se agradou de Simeão porque ele era justo e porque ele era piedoso. O texto diz isso. O texto no versículo 20 diz que ele era justo e ele era temente a Deus. Simeão era uma pessoa que tinha uma conduta reta diante de Deus. Ele tratava a todos da mesma forma, cumpria seus compromissos e era um homem de palavra. Ele era justo,
ele fazia o que era certo. Essa era a atitude de Simeão no dia a dia. Um homem de palavra, cumpridor dos seus compromissos e que fazia questão de fazer o que era certo. E o nosso mundo hoje está carente de pessoas assim. Como o mundo está carente de pessoas assim, pessoas que não buscam seus próprios interesses, gente que não busca amizades com segundas intenções, pessoas que tenham um bom caráter e que não querem tirar proveito das situações. O mundo carece de pessoas que não se vendem, de pessoas que não fazem acordos e de pessoas que não aceitam a corrupção. O cristão não pode se conformar com as injustiças desse mundo e deve lutar contra elas. O cristão ele não pode se acomodar a isso. Paulo fala sobre isso, fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, ou seja, nós não devemos tomar a forma desse mundo, mas o cristão deve lutar contra essas coisas. E aqui eu vejo Simeão, quando eu olho Simeão, quando eu vejo esse texto, quando eu começo a pensar na pessoa do Simeão, eu imagino ele como uma pessoa bacana, alguém que todo mundo gostava, ele era uma referência, uma pessoa que era uma referência de conduta. Então eu imagino que muitas mães o usavam como exemplo para seus filhos. Eu quero que vocês cresçam como aquele homem, eu quero que vocês sejam boas pessoas, eu quero que vocês sejam honestas e educadas, como o Simeão, como o velho Simeão. Mas Simeão, ele não era só uma boa pessoa. Ele também era temente a Deus. E isso fazia dele uma pessoa ainda mais especial. Ser temente a Deus quer dizer agir com respeito e com reverência, não apenas diante de Deus, mas em todas as ações da vida. E esse temor a Deus reflete na sua relação com as pessoas e na sua relação com o próximo. Isso fazia dele uma pessoa obediente a Deus. Então, alguém que vive e que tem as suas ações pensando em Deus e pensando no bem-estar do próximo, é uma pessoa que realmente é uma pessoa boa. Nós podemos dizer que é uma pessoa boa. Mas ele fazia isso porque ele tinha temor a Deus. Ele fazia isso porque realmente ele amava a Deus e, como consequência, as coisas aconteciam na sua vida. As coisas aconteciam assim na sua vida. Isso fazia dele uma pessoa obediente a Deus e uma pessoa que se esforçava para agradar a Deus. O segredo de Simeão era esse. Ele era alguém que se esforçava para agradar a Deus. Ele queria ser obediente. Esse era o seu estilo de vida, esforçar-se para agradar a Deus. E ele queria ter um relacionamento com Deus. Por isso ele buscava essa relação de intimidade, por isso ele se esforçava para agradar a Deus. Simeão era um homem justo porque ele era temente a Deus. Ser temente a Deus é ter as atitudes corretas diante de Deus e as atitudes corretas diante do próximo. Porque para agradar a Deus, nós precisamos passar também pelo próximo. Nós precisamos também passar pelo próximo se quisermos agradar a Deus. Precisamos levar esse amor de Deus e transmiti-lo ao próximo. Precisamos, para agradar a Deus, sermos bondosos com as pessoas, termos ações de amor para com as pessoas. Pois para agradar a Deus, nós precisamos respeitar o próximo, precisamos amar o próximo, e só quem respeita a Deus, quem ama a Deus, faz isso. Porque se nós formos agir com amor ao próximo, de acordo com o amor que nós recebemos dele, então não é um amor, é uma troca. E quem ama a Deus, ama o próximo por causa do amor que recebe de Deus. Deus está à procura de pessoas assim, de pessoas que queiram e que estejam dispostas a serem justas, de pessoas que estejam dispostas a serem justas e tementes a Ele, pessoas que estejam prontas a fazer a diferença neste mundo, sendo exemplo de amor, sendo exemplo de obediência a Deus. Então nós precisamos desenvolver este relacionamento, precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade e de gratidão ao Senhor. Um relacionamento de intimidade não acontece
acontece do dia para a noite. Um relacionamento de intimidade, ele é cultivado, ele é trabalhado dia após dia. Então nós também somos convidados por Deus a desenvolver esse relacionamento com Ele, um relacionamento de gratidão ao Senhor. Em segundo lugar, Deus se agradou de Simeão porque ele era paciente. Veja lá o versículo 25, novamente o versículo 25. Ele esperava a consolação de Israel. Simeão esperava a consolação de Israel. Ele era um homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Uma coisa que faz com que Deus se agrade de nós é a paciência. Deus se agrada de pessoas que têm paciência, de pessoas que têm confiança nele e que, por causa dessa confiança nele, são pacientes. E há muito tempo Israel aguardava pelo Messias. Há muito tempo, desde que foi formada a nação, desde que começaram a ouvir as histórias de Abraão, Isaque e Jacó, o povo aguardava pelo Messias de Deus. Alguém que, segundo as profecias, iria trazer liberdade para o povo. E o sofrimento causado pelo cativeiro e pelas invasões grega e romana fez com que o povo sonhasse com um libertador político, alguém que pusesse fim ao domínio dessas nações, esquecendo-se de que o reino de Deus é espiritual. Acontece que o sofrimento tem esse poder. O sofrimento tem o poder, ele tem a capacidade de embaçar a nossa visão, ele tem a capacidade de nos fazer ver as coisas de forma distorcida. Por isso, quando atravessamos momentos difíceis, é importante ter discernimento, é importante buscar a Deus em oração. Nós devemos pedir a Deus que nos dê discernimento para não tomarmos decisões precipitadas. E nesse momento, todo cuidado é pouco. Nesse momento do sofrimento, todo o cuidado é pouco. Só porque parece que algo é bom, não significa que ele realmente seja bom. Então, as pessoas, no momento de sofrimento, são propensas a tomarem decisões precipitadas, são propensas a tomarem decisões sem paciência, sem esperar o tempo de Deus, e às vezes se deixam levar por aparências e acabam tomando decisões que trazem depois sofrimento, né? E diante do sofrimento, então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos orar mais, precisamos ficar com os ouvidos bem abertos, bem atentos para o que Deus está dizendo. E muitas vezes Deus está falando de várias maneiras. Às vezes Deus está falando através da mensagem, Deus está falando através de um hino, através de um cântico, até de uma pessoa próxima, e o ouvido fechado acaba não entendendo, não ouvindo aquilo que Deus está dizendo. Então nós precisamos acalmar o nosso coração nesse tempo de tribulação, acalmar o nosso coração nesses tempos difíceis, acalmar o nosso coração no tempo do sofrimento, para que nós possamos ouvir o que Deus está dizendo. Mas esse sofrimento, ele também produziu dureza nos corações e fez com que muitos duvidassem da promessa de Deus. Muitos em Israel duvidaram da promessa de Deus, começaram a duvidar dessa promessa de Deus, passaram a viver de outra maneira, e o sofrimento também faz isso. Ele endurece os corações, ele endurece os corações daqueles que só olham para ele. As pessoas que só olham para o sofrimento, as pessoas que só olham para a dificuldade, ficam embrutecidas, ficam com seus corações mais duros. Existem pessoas que na hora do sofrimento só têm olhos para ele, e por causa disso se esquecem de ver que Deus está ao nosso lado. Como aquela pessoa que, em vez de olhar para o céu, em vez de olhar para as estrelas, e como são lindas as estrelas,
acabam olhando para o chão e acabam vendo, só ficam ali olhando para o chão. E se você ficar olhando só para o chão, você só vai ver sujeira, vai ver lama, vai ver terra, vai ver coisas que muitas vezes não são tão agradáveis. Quando se você erguer os seus olhos, quando se erguemos a nossa cabeça, podemos contemplar as estrelas, o firmamento, tudo obra da mão de Deus, todas aquelas coisas maravilhosas de Deus. Mas a pessoa, quando ela está no sofrimento, tem essa tendência, e muitos acabam olhando só para o sofrimento e esquecem de olhar para Deus. Esquecem de olhar para Deus, esquecem de ver que Deus está caminhando ao nosso lado. Esquecem de ver que Deus está ali ao nosso lado e Ele caminha bem juntinho de nós. E muitos têm se perdido nesse caminho, porque sufocados pelas circunstâncias, se esquecem de Deus. Muitas vezes, diante do silêncio de Deus, somos tentados a duvidar das suas promessas. E agimos como se Deus não existisse. Quem duvida ou só procura por Deus na dificuldade, acaba agindo como se Deus não existisse. Aquele que duvida na hora da dificuldade age como se Deus não existisse. Mas Simeão não era assim. Ele era capaz de se alegrar com a promessa de que um dia Deus enviaria alguém que traria consolação. Mais que isso, ele entendia que a consolação ia além da libertação do sofrimento físico. E o Messias traria conforto espiritual, traria alegria e traria satisfação. Simeão, ele entendia que o Messias traria salvação. E assim, ele foi capaz de esperar dia após dia pela salvação vinda de Deus durante todos os dias da sua vida. E agora eu tenho que fazer uma pergunta: qual tem sido a sua atitude diante do sofrimento? Qual tem sido a sua atitude diante das tristezas? Qual tem sido a sua atitude diante das frustrações que a vida nos traz? Qual tem sido a sua atitude diante da insegurança, diante do medo, diante das situações que nós vivemos hoje? Deus se agrada daqueles que esperam com paciência e confiança. Daqueles que esperam com essa paciência e com essa confiança nele. Daqueles que são capazes, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade, olhar para o alto, esperar e adorá-lo em meio a esse sofrimento. Mas, em terceiro lugar, Deus se agradou de Simeão porque ele era seu amigo. Deus se alegrou de Simeão porque ele era seu amigo. Olha que interessante, a vida íntegra, a vida de fé e de paciência diante do sofrimento, fez com que Simeão se tornasse um amigo de Deus. Veja que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso quer dizer que eles andavam juntos, numa época em que ele ainda não havia sido derramado sobre a igreja, mas ele já andava junto com Simeão. Ele estava lá junto de Simeão, ele revelou que não passaria pela morte sem ver o Cristo. Olha que privilégio ele teve. Só os amigos fazem revelações uns aos outros. Só os amigos verdadeiros, só os amigos íntimos é que revelam e que falam, abrem o seu coração e fazem revelações uns aos outros. E o Espírito Santo lhe revelou que não iria morrer antes de ver Jesus. E não bastasse isso, o próprio Espírito Santo o moveu e o levou ao templo aonde estava o menino Jesus. E Simeão chegou lá bem na hora em que Jesus estava. Simeão desenvolveu um relacionamento de amizade com Deus, porque ele se esforçava para obedecer ao Senhor. E Deus se agrada de quem obedece. Deus se agrada de quem o obedece, de quem busca esse relacionamento de amizade. Em João 15,14, Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem disse isso não foi eu, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo João, foi o próprio Jesus. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está lá em João 15,14. Depois você pode ler todo o texto para uma compreensão
compreensão melhor disso. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos querer ser amigos de Deus. Todo mundo quer ter um bom amigo. E Deus quer ser o nosso amigo. Mas para isso nós precisamos buscá-lo, precisamos obedecê-lo, precisamos ter uma vida de integridade, precisamos ter uma vida de piedade, precisamos querer ser amigos de Deus e querer agradá-lo. Quem quer ser amigo de Deus? Todos nós queremos ser amigos de Deus. Então, por que nós não buscamos isso? Por que nós não buscamos mais essa amizade com Deus? Nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade, um relacionamento de gratidão ao Senhor. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento e querer mais de Deus nas nossas vidas. E eu quero concluir afirmando que quando nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus, nós somos dotados de capacidade de ser justos e piedosos, de ser pacientes diante do sofrimento e de sermos considerados amigos de Deus, considerados por Deus e pelas pessoas que em nossa volta que verão isso. E assim poderemos dizer, como Simeão, que louvou o Senhor, dizendo que os seus olhos já viram a nossa salvação. Então esse é o nosso desafio, é o desafio para nós. Seja amigo de Deus, queira ser amigo de Deus, busque um relacionamento verdadeiro com Ele, que esse ano, que esse Natal, que esse período de Natal, em que as pessoas querem ser boazinhas, em que as pessoas querem ouvir coisas boas, queira ser amigo de Deus, queira estreitar mais esse relacionamento com o Senhor e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento. Nós vamos orar então. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos clamar ao Senhor que esteja nos abençoando, que esteja guardando a cada um de nós. Meu Deus, meu Senhor, mais uma vez na tua presença, ó Deus, quero te apresentar, ó Pai, todos os que estão conosco nesse momento de culto, Senhor Deus, seja no culto presencial, seja nesse momento, ó Pai, através do canal, que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai, e que nós possamos querer mais de Ti nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, que nesses dias, Senhor Deus, que nesse tempo de festas, nesse tempo em que se comemora o dia em que o Senhor veio a este mundo, que nós possamos, ó Pai, aproveitar esse tempo, esse momento, para querermos mais de Ti, Senhor Deus, para estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor e querermos ser amigos de Ti, ó Deus. Nos abençoa nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Esse meu irmão, essa minha irmã que nesse momento está clamando pelas suas lutas, pelo seu lar, pela sua vida, por esse relacionamento contigo, que o Senhor esteja contemplando esses pedidos, que o Senhor esteja contemplando a oração de cada um e atendendo conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Vai pelas montanhas, que Cristo já nasceu na estrepa
nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. E nós que o conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar agora o nosso culto. Nós vamos encerrar esse momento de culto adorando o Senhor, mais uma vez pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo tempo em que permite estarmos juntos. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família, que abençoe a sua casa. Se essa semana for uma semana de lutas, tenha certeza, também será uma semana de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha certeza disso, que Deus é por nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos deu juntos, por esse período, por esses momentos em que nós podemos ouvir a Tua palavra, em que nós podemos elevar os nossos pensamentos, as nossas orações ao Senhor, pelos cânticos, ó Deus. Te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos, esteja abençoando o Teu povo, aqueles que ainda não puderam estar presentes nas nossas reuniões presenciais, que o Senhor também esteja os abençoando, ó Pai, e levando da Tua graça e do Teu favor sobre a vida de cada um. E que agora, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço a quem está do seu lado em nome do pastor. Sintam-se abraçados e que Deus te abençoe no nome de Jesus.